Afinal, para que serve o Estado? Qual seria o seu tamanho ideal? Mais Estado ou menos Estado? Qual seria o melhor modelo para a economia, para a liberdade individual e segurança pública? Olá, eu sou o Paulo Rafael e o Super Leituras de hoje quer refletir com você sobre John Locke, filósofo inglês, considerado o pai do liberalismo. Ele acreditava que o governo existe para defender as liberdades individuais e atualmente esse assunto é bem polêmico. Nos acompanhe até o fim e teremos um presente gratuito para lhe oferecer. John Locke nasceu em uma pacata vila de Somerset em 1632. Ele tinha 10 anos quando a Guerra Civil Inglesa estourou e seu pai tornou-se capitão do exército parlamentar. O rei Carlos I foi executado publicamente em 1649, apenas alguns metros de onde Locke estava estudando na escola de Westminster. Esse período era marcado também pelas dificuldades religiosas. Ele escreveu um livro chamado Ensaio sobre a Tolerância. Por isso, ele é considerado o precursor da democracia liberal e as suas ideias influenciaram os direitos humanos e as noções como tolerância religiosa. Locke é conhecido mais como autor de filosofia política, mas ele também escreveu sobre educação. É dele a ideia que as crianças são uma tábula rasa, criticando as noções de ideias inatas do racionalismo de Descartes. Como empirista, Locke acreditava que nossas ideias vêm das sensações, ou seja, pela experiência. John Locke é conhecido também como autor contratualista, mas diferente de Hobbes, que acreditava que o valor maior era a paz, por causa do estado de guerra de todos contra todos, Locke considerava a liberdade o valor mais elevado. Para Hobbes, o mal supremo é a desordem e a guerra. Para Locke, a tirania. Temos um vídeo de Hobbes aqui no canal. Os autores contratualistas acreditavam num estado de natureza, uma espécie de época em que não havia estado e as pessoas viviam conforme a lei natural. Para Hobbes, esse estado, o homem era lobo do outro homem, mas, diferentemente, Locke diz assim: um estado de perfeita liberdade em que cada um regulamenta suas próprias ações e dispõe de suas posses e de si mesmo como bem lhe aprouver, dentro dos limites da lei da natureza, sem pedir permissão a ninguém, nem depender da vontade de ninguém. Portanto, existe um direito natural à vida, à liberdade e à propriedade privada que corresponde ao direito de defender-se, ou seja, punir quem ameace toler-nos esses bens. Aqui já é possível identificar a influência que Locke exerceu sobre a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. O Estado, para Locke, existe para garantir essas liberdades individuais. O povo voluntariamente consentiu ceder algumas de suas liberdades pessoais, mas somente para preservar seus direitos e garanti-los ainda mais. Se um governante começa a agir como um tirano e injustamente priva os sujeitos de suas liberdades ou posses, eles estão na posse de seus direitos de tirar sua permissão, derrubar seu líder e criar um novo governo. Outra ideia de Locke é sobre a lei natural que ele identifica com a razão. E a razão ensina a todos os homens, desde que a queira consultar, que, sendo todos iguais e independentes, ninguém deve causar dano a outros na vida, na saúde, na liberdade ou nas posses. Para Locke, se de fato não existisse essa lei natural, isto é, se existisse apenas a lei positiva, com que direito um soberano poderia punir um estrangeiro por um delito cometido naquele estado? Os homens, portanto, se unem na sociedade para defender a própria vida, a liberdade e os haveres. Nota-se que Locke não compartilha do pessimismo antropológico de Hobbes, ou seja, para ele, a lei natural não é um impulso animalesco, é a expressão da razão. Portanto, a lei positiva, a lei civil, deve respeitar a lei natural, conhecido como justnaturalismo. Todo o poder legislativo emana da comunidade, ainda que essa deva conferi-lo a uma pessoa. O poder legislativo deve respeitar os direitos naturais dos indivíduos. Permanece sempre com o povo o poder supremo de remover ou alterar o legislativo, quando percebe que ele delibera contra a confiança nele depositada. E aí, o que você acha dessas ideias de Locke? Temos visto algum excesso da parte do Estado sobre as liberdades individuais nesse tempo? Até que ponto um governante é legítimo?
Se ele atenta contra o direito natural à vida, à liberdade, à propriedade privada, ele deve ser desobedecido? O que você acha? Se você assistiu este vídeo até aqui, Certo. Conseguiram ouvir, gente? Eu deveria ter perguntado isso antes, mas acredito que sim, né? Que ninguém se manifestou aqui no chat. Tá, obrigada, Marcelo. Então, vamos lá. Só pegar alguns pontos, né? Para que a gente possa conversar sobre Jean-Jacques Rousseau. Tá? Então, um dos pontos que foram colocados, né, lá nesse vídeo, né, é que o John Locke faz críticas, né, o que hoje se entende, né, por ideias inatas. Né, ele faz uma crítica justamente para que, de certa forma, quando se falar de um direito natural ou de um direito positivo, não esteja se falando de que é uma lei que está, como é que eu posso dizer, né, para não utilizar a palavra inata, né, que fosse emanente do próprio ser humano, da alma humana, e assim em diante, tá? Que precede, inclusive, a própria existência humana. O que John Locke vai justamente estabelecer é que até mesmo o direito natural, ele está baseado, ele é legitimado pela razão. Né? A lei natural é uma expressão da razão. É uma expressão da razão que com um dos pilares, né, que a gente tem do naturalismo dele é justamente a ideia de uma propriedade privada. Né? Que eu vou chamar a atenção para esse ponto porque é justamente o que Jean-Jacques Rousseau vai, né, apontar e fazer crítica no justnaturalismo e no contratualismo de John Locke, certo? Porque enquanto John Locke apresenta a propriedade privada, né, como base, como fundamentação, né, na verdade, o justnaturalismo, ele fundamenta, né, é a primeira doutrina jurídica, política, que fundamenta, que dá razões sólidas para fundamentar a propriedade privada como um direito natural. Né? Então, e aí o Rousseau vai justamente em um dos seus textos, onde como é que ele vai falar sobre a origem da desigualdade humana, ele vai justamente criticar esse posicionamento dizendo que isso foi arbitrário. Né? Que, como que pode-se dizer que essa ideia de uma propriedade privada é um direito natural a partir, por exemplo, do trabalho, do labor e assim em diante. Então, vou pegar alguns pontos que foram colocados, né, lá no vídeo. Então, ele faz uma crítica, primeiro, esse conceito inato, tanto o direito positivo, né, que, no caso, para ele, assim como todos os contratualistas, né, que a gente estudou até aqui, o contrato, o direito positivo, tem como objetivo preservar esses direitos naturais. Só que aí, para John Locke, esse direito natural, ele é legitimado pela razão, né? Por isso o iluminismo, né? O iluminismo, ele se destaca por esse grande uso da razão, que também vai ser uma crítica de Rousseau. O Rousseau vai criticar, não o iluminismo, mas vai criticar os iluministas, né? Falando que, olha, a gente não é só razão, né? E vai fazer uma crítica à cultura, dizendo, mas não a cultura e a sociedade civil, como ela se construiu socialmente, né? De como ela se estabeleceu, tá? Isso não quer dizer, porque alguns podem fazer assim, quando estiver apresentando, então ele quer voltar lá para o período antes do Estado Civil. Não, ele vai fazer uma proposta de, como ele vai colocar, de naturalizar aquele homem, né? Que ele vai chamar de bom selvagem, porque até então, para ele, a sociedade corrompeu essa natureza íntegra era uma natureza íntegra que se tinha antes do Estado Civil, e aí que se pensava em um coletivo e não em uma individualidade. Então, a gente vai ter esse diálogo entre Locke e Rousseau. Outro ponto do texto que eu queria destacar é que vai falar dessas liberdades individuais. Então, é bem claro na filosofia política de John Locke, que ele preza e que, de certa forma, toda a base, né, do Estado Civil dele é para preservar
liberdades individuais, propriedades individuais, né, bens individuais. Tá? E é justamente isso que o Rousseau vai, de certa forma, também criticar, né, que acredita que, ela apresenta que isso foi muito arbitrário, que nem Hobbes, e nem Rousseau, e nem Locke, perdão, nem Hobbes, nem Rousseau vai falar que nem Hobbes e nem John Locke conseguiram apresentar, de fato, retomar aquele experimento mental, né, que que eles utilizam para falar sobre o homem antes do Estado moderno. Então ele vai falar a maneira como Rousseau, como Hobbes apresentou o homem no estado de natureza como um lobo do homem. Não, gente, não, isso não condiz, né? Eu acho que, de certa forma, ele se equivocar. Assim também como ele vai se direcionar para Locke e dizer onde que, de certa forma, a gente vai buscar a natureza humana, e aí ele vai pegar muito, porque ele é do século XVI, e ele vai ter contato muito com as pesquisas da colonização, né, o descobrimento de novas populações em novos continentes. Ele vai falar, olha, como é que você vem me dizer que a propriedade privada é um direito natural? Tá? A propriedade privada é um direito civil, né, depois do Estado, e não antes, né, de acordo com Rousseau. Então, ele vai justamente falar que o grande problema da sociedade vai ser essas questões individualistas. Então, a sociedade, ela se corrompeu, a sociedade civil corrompeu a maneira como, de certa forma, foi direcionada. Eu peguei uma parte que eu por aqui no Giovanni Reale. A maneira como a cultura foi direcionada, a sociedade foi direcionada, foi corrompendo a natureza humana. Então, precisa, no caso de uma educação que faz com que o ser humano retorne a si mesmo, né? Aquele homem no estado de natureza. Não é que é para desfazer o Estado, mas é para resgatar aquele homem natural. Tá? Só pegar aqui e compartilhar. Gente, a aula está sendo gravada por conta que na quarta-feira eu tinha aula com a turma da noite e a internet decidiu não funcionar. E aí, como eu sincronizo as aulas, e aí só para poder depois compartilhar com eles. Como vocês nunca ligam a câmera, então acredito que não seja um problema. Cadê? Tá. Vou poder compartilhar aqui o slide com vocês. Compartilhou? Certo? Então, como a gente viu na aula passada, né, assim como também no próprio vídeo, a gente pode confirmar isso. Então, permite aqui a entrada. O naturalismo foi, de fato, né, a primeira, né, doutrina, né, jurídico-política que apresenta as razões sólidas para fundamentar a propriedade privada. Contudo, Rousseau também é um justnaturalista, tá? Porque ele vai, de certa forma, tentar resgatar aquela condição natural do homem, né, a natureza humana, para também, né, falar, né, o que tem que ser preservado nesse Estado moderno, nesse Estado civil. Tá? Então, a gente vai ter ali, embora o justnaturalismo apresentado por John Locke apresenta uma doutrina que tem como base, né, garantir a propriedade privada, tá? A gente vai ter também, em contramão, Rousseau, também um justnaturalista, criticando, né, fazendo críticas, inclusive, severas, né. De fato, Rousseau vem na contramão de tudo que estava sendo feito. Tá? Então, porque ele vai, de certa forma, ele vai dizer, o homem é razão, sim, mas não é só razão. E aí, essa sobreposição da razão em relação às emoções, criou-se um homem que é o que, por exemplo, o que o John Locke, o que o Hobbes critica, né? Ele vai dizer, foi ele que criou o homem que não é íntegro, o homem individualista, o homem que quer ter sempre posse para além, né? O egoísmo para além do que possa, por exemplo, consumir. Então, pelo próprio justnaturalismo, a gente vai ter Rousseau fazendo críticas severas, né, a esse
né, a essa doutrina, né, a sociedade civil e assim diante. Então, uma frase que sintetiza, né, e talvez boa parte de vocês já ouviram falar, e faz a gente lembrar muito Hobbes, né, porque enquanto ele está lá dizendo que o homem é o lobo do homem, que a sociedade o corrompe, a gente vai ter justamente o oposto com Rousseau. O homem é bom por natureza e a sociedade que o corrompe. Então, muito cuidado, né, porque isso, eles estão tudo no mesmo enquadramento de escolas, né, de escolas de filosofia política, como eu falei, ambos são justnaturalistas, são contratualistas, tá? Mas apresentam concepções totalmente diferentes. Tá? O Rousseau, ele justamente vai resgatar, vai, de certa forma, frisar que a natureza do homem não é essa negatividade, tem como base em seus instintos o contexto familiar, e isso ele vai levar na produção da sociedade civil. O que o Rousseau vai justamente criticar é que a maneira como foi conduzida, se foi se desenvolvendo essa sociedade civil da época dele, no caso, século XVIII, ela foi mal elaborada. Então, ele vai fazer crítica à arte, fazer crítica às ciências, fazer crítica, né, principalmente ao que ele vai, naquela época se chamava de enciclopedistas, né. Então, ele vai, de certa forma, dizer que todos eles desenvolveram, né, levaram toda essa potência humana para a sua negatividade, assim, no sentido de acabar com aquele homem virtuoso que está no estado de natureza. Tá? Então, ele vai justamente ter uma proposta de sociedade, de Estado, que quem é o soberano, né, é o povo. Tá? E aí a gente vai ver conceitos como vontade geral, né? Ao mesmo tempo, parece ser um paradoxo, como a gente vai perceber agora. Porque se ele está dizendo que quem corrompe é a sociedade, então qual é a proposta dele? Acabar com o Estado moderno, com o Estado civil? Ele vai dizer, não tem como, a gente precisa, porque é o Estado também que garante, né, por exemplo, a nossa liberdade. Né? Não tem como mais retomar. Mas ele vai falar que precisa de um resgate, que o ser humano se volte para si, né? Bem é poético, né? Vem um pouco também da sua influência, né? Do seu espírito, né? Com a França, inclusive, a filosofia de Rousseau é que vai, de certa forma, impulsionar, né, algumas ideias da Revolução Francesa. Tá? Então, ele se voltando para essa questão, né, de uma natureza humana que é íntegra, tá? Até coloquei aqui alguns pontos interessantes, que é íntegra, moralmente reto, né? O homem não era, né, mal por natureza, inclusive estava para além disso, né? A discussão não era de ser mal ou bom por natureza, mas é para além disso. E, então, a proposta é se voltar para essa natureza para, de certa forma, tentar lançar uma nova sociedade. Tá? Então, né, resumindo aqui essa minha fala, antes de me voltar aqui para o texto que eu separei para vocês, a gente percebe que ele é um crítico radical. Ixi, gente, não está passando. Vou botar aqui, vou passar aqui perto que eu consigo. Se eu lembrar, eu consigo. Oi? Tá? Então, ele é um crítico, né, radical da vida civil de sua época, tá? Nostálgico de um modelo de relações sociais marcado pela recuperação dos sentimentos mais profundos do espírito humano. Então, você percebe que ele coloca, né, ele vai exaltar o homem nessa condição de razão, tá? Mas lembrando que o homem tem mais que razão, né? Tem essa emoção, que com essa emoção que ele resgata essa natureza humana para dizer que o homem é bom por natureza. Rousseau lançou a hipótese do estado de natureza, assim como todos os dois outros autores que a gente viu anteriormente, e isso eles têm em comum. O que eles vão ter em comum? É que tanto Hobbes, Locke e Rousseau nega aquela condição aristotélica. Se vocês são lembrados que o homem é um animal político. O fato do homem ser bom por natureza não quer dizer que ele seja um animal político que vai naturalmente seguir e formar um Estado. Tá? Não, ele é um contratualista e que acredita de fato que houve um acordo. Tá?
E aí, além desse ponto em comum, eles três vão ter também outro ponto em comum, que é que o Estado é uma criação humana, né, que tem origem na autoconservação. Eu quero autoconservar, né, a vida, a liberdade, né, o outro, né, a vida e a propriedade, os bens. A gente vai perceber que na fala de Rousseau, a liberdade ela sempre vai ser um ponto muito frequente, tá? E aí é uma liberdade no sentido de condicionar, né, de lembrar que o homem de fato era livre no estado de natureza, e com essa condição de liberdade também, o Rousseau vai fazer algo que é novo. Assim, se a gente for comparar os outros dois autores, quer falar, olha, não tem como, por exemplo, se o homem é livre no estado de natureza, ter mão de obra escrava. Porque até então os outros autores, com a expansão, eles estavam falando da liberdade para o homem ocidental, para o homem europeu. Tá? Não era um prato para todos. Então, o Rousseau ele já vai apresentar uma forma, né, de pensamento que já se diferencia aí, dos outros dois autores que eu trabalhei anteriormente. Então, Rousseau lançou uma hipótese desse estado de natureza, como eu estava falando anteriormente, assim como os outros dois, só que, diferente deles, né, o homem ele era íntegro, ele era biologicamente sadio, ele era moralmente reto, como eu já falei agora há pouco, ele era, né, e aí ele vai dizer justamente que, por exemplo, a questão dele ser injusto, dele ser mal, ele vai dizer que isso é um resultado de um desequilíbrio de uma ordem social, tá? A partir do momento que ele vai colocar dessa ambição do homem por bens, aí vem a crítica a Locke. Então, vai haver um desequilíbrio nessa ordem social que vai, digamos assim, incentivar, digamos, todas aquelas características que para Hobbes era dita como natural. Então, o homem ele vai falar, né, que essa cultura, né, essa modernidade, ela vai estar muito preocupada em se confirmar, vamos dizer assim, de se conceitualizar a partir do outro. Então, por exemplo, quando eu quero saber quem sou eu, em vez de eu me autoanalisar, eu vou perguntar, digamos, para vocês quem sou eu, e vocês que vão dizer quem eu sou. Vai dizer, como assim? Ele vai dizer, é uma sociedade que ela afirma o seu eu no outro. Então, é o que o outro vai achar de mim, o que o outro vai pensar de mim, e isso ele vai dizer que já é um desequilíbrio de uma ordem social, porque, querendo ou não, né, pelos bens, eu também quero, de certa forma, mostrar que eu sou, né? Por exemplo, querendo ou não, o que você usa, o que você escolhe, vamos pegar aqui na sociedade contemporânea, que nem a dele, mas a gente vai pensar no mundo moderno, né? O celular que você tem, a marca de roupa que você usa, você se posiciona, de certa forma, para que a pessoa, quando olhar aquilo, né, está para além de uma questão de qualidade, às vezes. Então, digamos que Rousseau já estava meio que antecipando essas questões, né, da contemporaneidade. Então, eu vou falar que, por muitas vezes, não é por uma questão de autoconhecimento, não, mas como é que aquele outro vai me ver em relação àquilo? Então, ele vai dizer que isso é um desequilíbrio porque as pessoas vão pensar muito nessa questão individualista e esquece que a função do Estado, para Rousseau, é uma questão coletiva, de comunidade. Então, é como houvesse não, né, para ele, houve uma desordem social, e é nessa desordem que aparece digamos, esses adjetivos que, por exemplo, o Hobbes característica, né, do homem mau, do homem injusto, do homem individualista, do homem que não pensa. Então, ele faz toda uma reviravolta. Até separei um trechinho aqui. Então, ele vai fazer essa retomada também do estado de natureza como uma categoria teórica, ou seja, a filosofia política de Rousseau, ela não é histórica descritiva. Contudo, ele é fruto do seu tempo. Tá? Ele é um resultado de tudo que está acontecendo no contexto social, político dele, só que ele lança uma proposta, né? Então a proposta dele está mais por uma questão hipótese do que deveria ser, né? Do que quer, né? Do que deveria ser, do que, por exemplo, um relato histórico. Então ele vai lá, retoma essa categoria, né? Do estado de natureza para compreender melhor o homem presente,
É aquilo que, por exemplo, qualquer pessoa formada em história, né, qualquer área das ciências humanas vai dizer. Se você quer entender, né, a sociedade hoje, você não vai analisar só ela hoje. Você tem que analisar todo o processo dela, né, a partir do momento que ela foi formada até antes, né. Você quer entender o Brasil, tem que entender antes de 1500. Então, o Rousseau também vai fazer, vai se lançar nessa proposta, tá? Eu tenho que voltar também a esse estado de natureza, até mesmo para negar o que estão dizendo o que é um direito natural, o que tem que ser conservado, o que é uma sociedade, né? Qual o limite do Estado? O vídeo termina fazendo algumas perguntas, né? Que não são perguntas que vão ser respondidas por ele, são perguntas que têm que ser feitas para a gente hoje, tá? Até que ponto eu tenho que considerar que por exemplo, no caso dele, né, um soberano tem que permanecer à frente de um Estado, por que aquele poder é legitimado? Então ele volta para esse estado de natureza para justamente entender a natureza humana, que é quando ele resgata o bom selvagem, né, e está relacionado, né, como eu falei anteriormente, à literatura francesa, tá, que apresenta esse homem primitivo, a gente já ouviu essa terminologia, né? E é bom que a gente contrapõe, né? Por que ele usa bom selvagem se a gente for fazer uma interpretação de tudo que a gente viu hoje? Porque está falando assim, contrapondo aquela ideia de civilizado, né? Porque quando a gente fala Estado civil, então tem né, aqueles que estão na sociedade civil é considerado pessoas que estão nessa condição de civilizado. E aí o Rousseau vem e fala, tá, vamos ver, né? Fazendo aí, que tipo de civilização, de fato, está sendo apresentada, porque tem guerra, tem fome, tem destroço, genocídio. Então, ele vai resgatar isso dos romances, né, da literatura francesa, principalmente com as descobertas, né, como eu falei, descobertas geográficas que estavam acontecendo. E aí ele pega, né, as características, né, e fala assim, peraí, né, vamos ver de fato como seria essa natureza humana. E aí é precisamente, ele vai falar que está para além do bem e do mal, essa condição do homem antes desse estado civil, né, então é um homem livre, né, que se desenvolve na natureza, eleva o triunfo dos sentimentos, né, o homem não é só razão, como eu tinha dito anteriormente, tá, a autoconservação, já está nesse espírito, né, já está nesse homem natural, não é, por exemplo, como Hobbes, que vai falar que se não tiver o Estado, o homem vai entrar em aniquilação. Não, porque é só pegar, né, fora da Europa, que já existiam civilizações, e eles não se aniquilaram. Mas existia a guerra. Meu irmão, hoje, uma hora dessa, está existindo guerra, nesse exato momento. Tá? Então, né, ele vai justamente tentar, né, solutar, buscar, bem romântico, no sentido literário da palavra esse ser humano que, naturalmente, ele é íntegro, né, e ele é saudável e assim diante. E aí ele vai colocar a importância do contrato, porque, de fato, biologicamente, né, uns vão nascer mais fortes, e outros vão nascer mais fracos, biologicamente. Olha aqui para mim, né? Alguém faz assim, meu amor, já era para mim, né? Pronto, tá? E aí, por exemplo, é importante, né, que, por exemplo, essa força física, ela não seja baseada na força, no caso, né, que essa sociedade moderna, civil, ela não seja baseada na força física, mas sim em uma força moral, né? Porque imagina, se depender de força física para eu ter alguma coisa, já era, né? Então, por exemplo, precisa, de certa forma, de uma moralidade para que haja relação entre as pessoas, né? Para justamente não haver a deturpação do conceito de liberdade, do qual é condicionado o homem. Na verdade, não, Marcelo, não dá. Eu estou usando... não dá. Isso aqui eu estou usando uma linha privada, tá? Que não é vinculada a... Só quando você paga que pode gravar, né? Pagar para poder gravar. Mas a versão gratuita, né? Ela não dá para gravar. Então, pegar aqui algum...
vou pegar aqui, né? Então ele vai dizer assim: a Academia das Ciências e Artes, né, vai fazer uma pergunta, né? Qual a origem da desigualdade entre os homens, né? Professora, Oi? onde você acha esses materiais que você lê? É o livro, que você tem aí? Ah, sim, o slide está baseado naquele material que eu deixei disponível, né, para vocês do Bitar. Eu uso também, eu acho que eu já até mostrei para vocês no início, mas deixa eu mostrar aqui a capa, né, que é o do Prudente, tá vendo, gente? Né, que é no Kindle mesmo, eu não tenho ele físico. E aí eu pego um pouco de História da Filosofia mesmo, e aí eu utilizo o Giovanni Reale. Então eu vou pegando todas essas informações e vou trazendo para vocês, mas se vocês quiserem eu posso compartilhar depois o do Giovanni Reale. Esse aqui eu só tenho mesmo em Kindle, eu posso passar os dados, talvez vocês consigam encontrar na internet, eu nunca procurei, para falar a verdade. Tá? Mas todo o material do slide é baseado num livro, né, do Eduardo Bittar, tá? Que é o curso, né, de Filosofia do Direito. Eu faço o recorte do livro, coloco lá na plataforma, mas se eu não me engano, parece que a turma já disponibilizou a obra toda. Foi você? Eu já acredito que foi. Se eu não me engano. E aí vou fazer só uma leitura aqui de um trecho, tá? Quando fazem... Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Já eu volto aqui. Quando ele fala o seguinte, né? Para responder aquela pergunta, né? Qual a origem da desigualdade entre os homens, né? E será ela permitida pela lei natural? Quando, né? Rousseau responde da seguinte maneira. Olha como ele, de certa forma, questiona, né? O que o John Locke propôs como base para a sociedade civil. Ele diz o seguinte: a invenção da propriedade, no caso é uma citação do Rousseau agora, tá bom? A invenção da propriedade suscita, né, de um lado, a existência da primeira grande desigualdade, a que separa os ricos e os pobres, e de outro lado, a formação das primeiras sociedades civis, baseada nas leis. Então, certo, né? Ele vai, de certa forma, falar, olha, de fato, né, você pode colocar que as primeiras sociedades civis foram baseadas na propriedade privada, nesse conceito, mas, ao mesmo tempo, foi ela que desenvolveu, né, que iniciou a desigualdade entre os homens. E aí ele diz o seguinte, né, Rousseau sustenta que os antigos fizeram da justiça o centro de sua reflexão filosófica, mas, ao buscarmos o fundamento da justiça a partir de sua definição clássica, que é dar a cada um que é seu por direito, vemos que a situação entre os membros da sociedade, no que se refere à propriedade privada, é de grande desigualdade. Tá? Então, já está ali, né, criticando Locke. A sociedade está dividida em classes, onde uma maioria possui riqueza e prestígio, e o poder, né, em detrimento da maioria que nada possui. É preciso, portanto, examinar a origem dessa desigualdade. Até você se perguntar, né, por exemplo, ver aqui toda a questão social estrutural do Brasil e perguntar: por que há uma desigualdade discrepante na sociedade? Foi essa pergunta que o Rousseau estava tentando responder dentro do seu contexto. Tá? É preciso, né, ele colocando, é preciso, portanto, examinar a origem dessa desigualdade. Porque se, de certa forma, eu quero combater essa desigualdade, que é o motivo, inclusive, de guerras, né, eu preciso entender essa estrutura, porque aí, para poder, de certa forma, fazer, trazendo para a linguagem de hoje, políticas, né, que pudesse, de certa forma, sanar, né, essa estrutura que promove essa desigualdade. E aí eu vou fazer uma outra citação do Rousseau. É o texto, né, Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. Ele vai dizer o seguinte: os filósofos que examinaram os fundamentos da sociedade sentiram todos a necessidade
de voltar até o estado de natureza. Então, vamos lá. Hobbes falou sobre o estado de natureza, Locke falou sobre o estado de natureza. Ele está dizendo que todos sentiram essa necessidade de retomar, né, de voltar até o estado de natureza. Mas nenhum deles chegou até lá. Uns não evitaram em supor, né, no homem, nesse estado, a noção do justo e do injusto, sem preocuparem-se, né, com mostrar que ele deveria ter uma noção, nem que ela lhe fosse útil. Outros falaram do direito natural, que cada um tem de conservar o que lhe pertence, sem explicar o que entendiam por pertencer. Outros dando inicialmente os mais fortes, ao mais forte autoridade sobre os mais fracos, logo fizeram nascer o governo, sem se lembrarem do tempo que deveriam decorrer antes que pudesse existir entre os homens o sentido da palavra autoridade e do governo. Né? E aí ele vai justamente colocar que o Estado é uma criação humana de fato, mas logo o ser humano pode ser pensado sem a existência do Estado. Tá? Desse modo, é preciso pesquisar sobre como seria o ser humano nesse estado de natureza, que para Hobbes se encontrava, né, o ser humano ele era nômade, ele não se fixava em lugar nenhum por muito tempo. Por isso, né, seria arbitrário, né, dizer que o homem, né, por natureza, tem um direito, uma propriedade privada. Porque a maneira como o homem se comportava no estado de natureza não era demarcando território. Ele era nômade, esse homem no estado, né, no estado de natureza. Esse homem natural, vamos dizer assim. Tá? Então, ele falou assim, então foi arbitrariedade. Tá? Foi pura arbitrariedade. O que está por trás, né, desse desejo de querer dizer que a propriedade é um direito natural? Então, ele justamente vai criticar, né, de forma severa, né, esse pensamento que ele vai dizer que conduziu justamente ao homem a se degradar, né, a, de certa forma, cultivar nele, né, todos esses sentimentos de individualidade, de egoísmo, de injustiça, né, por conta dessa ideia de individual e não de coletividade. E aí ele vai, como eu falei, que eu fiz até demais para o meu gosto, né, falar dessa questão de resgatar essa natureza humana, né, que é íntegra. E aí ele diz o seguinte, né, e aí você percebe que ele está, de fato, contestando, né, a fala lockeana. Ele fala assim, concebo na espécie humana 2 tipos de desigualdade. Tá? Dois tipos de desigualdade. Uma que chamam de natural, né, ou pela física, por ser estabelecida pela natureza, e que consiste na diferença das idades, da saúde, das forças do corpo, das qualidades do espírito, da alma, que essa aí não tem como a gente mudar. Outra que se chama de desigualdade moral e política. Então, a gente pode ter 2 tipos de desigualdade. Essa que é natural, que é física, mas a gente também tem a desigualdade moral e política, que ela só é possível no Estado civil. Tá? Porque depende de uma espécie de conversão, aí nisso ele se estabelece como contratualista, né, e que é estabelecida, ou pelo menos autorizada, pelo consentimento dos outros homens. Esta consiste nos vários privilégios que gozam, alguns em prejuízo de outros, como os seres mais ricos, mais poderosos e homenageados do que estes, ou ainda por fizerem-se obedecer às leis. Tá? Então, a propriedade privada somente, né, pode surgir quando o ser humano abandona o estado de natureza, e não antes, de acordo com o Rousseau. Tá? Né, ele fala, fiz aqui um recorte, né,
mas ele vai justamente se falar assim, preciso, para eu contestar a ideia de que o Estado, que a propriedade privada é um direito natural, que deve ser preservado num Estado civil, ele vai pegar aí, então eu preciso voltar lá também, nesse Estado de natureza, como ele fala que nenhum chegou até lá de fato, ele está dizendo, eu estou chegando, e vou mostrar né, de que, de fato, esse direito natural, que foi estabelecido anteriormente, ele não é. Na verdade, a propriedade privada ela só pode surgir, ela só é determinada a partir do momento que se abandona o estado de natureza. A propriedade privada ela se dá dentro de um contrato, de um direito positivo e não natural. E aí você fica perguntando, então, o que vai ser a base do Estado para Rousseau? Né? Vamos aqui voltar para o slide, né? Como eu falei, ele é fruto do seu tempo, vamos entender um pouco essa obra. Em meio à proposta de resgate do homem por si mesmo e de seu autoconhecimento, ou seja, da introspecção, ressaltou-se o postulado rossiniano do bom selvagem, né? Impregnado pela nostalgia do passado, pela idealização do espaço da solitude, né? Traços característicos do romantismo que se desprende das mãos do filósofo social francês no século XVIII. Nesse romantismo, né, está um certo desprezo pelo que ocorre na realidade política. Em seu racionalismo, em suas denúncias, em sua revolta doutrinal, estão as lições que sintetizam os anseios de sua época. Então, se a bondade, como está lá no slide inicial que coloquei, é intrínseca à natureza humana, o Estado civil só pode corresponder, então, ao que degenera, né, toda essa bondade humana. É um Estado degenerado de convivência humana em que o desgoverno, o destempero, a corrupção, tá, elas medram, né? Abdicarem os homens... Né? Abdicarem os homens de suas liberdades individuais e naturais para emergirem no seio do convencionalismo contratual somente sobre a condição de que o contrato social garanta a continuidade do estado de natureza, ou seja, o estado de liberdade. É isto que cumpre analisar por meio dessa investigação. Então, né, Rousseau, ele não está pedindo em nenhum momento para que se retire essa ideia de um Estado moderno, de um Estado civil. O que ele está falando é que precisa revisar o que foi dito como direito natural. Tá? O que tem que ser preservado, né, o que as instituições sociais e o Estado tem que garantir é que essa natureza, né, íntegra do homem, que foi corrompida pela maneira como a sociedade foi se formando. Tem um trecho bem interessante do Reale, né, que ele vai dizer o seguinte: o Rousseau não é contra a cultura, né, porque ele faz duras críticas à arte, como eu falei, a próprias ciências empíricas, mas ele não é contra a cultura. Na verdade, ele é contra como essa cultura se configurou historicamente, né, porque para ele essa cultura deturpou a natureza. Né? O homem, né, a maneira como se formou, né, como os homens se relacionaram e a base, né, que foi dada para a formação desse contrato social que formou o Estado, ela se deu, como ele vai dizer, de uma curva de decadência. Né? Em que sentido? Onde o espírito competitivo que foi estimulado, foi o conflito que foi estimulado. Né? Então ele falou, olha, essa sociedade ela desenvolveu a sociedade... Aí lembrando, né, se referindo ao Ocidente, né, ao Estado moderno, que a gente chama de Estado civil, às vezes eu troco, mas me referindo sempre à mesma coisa, tá? Então ele está falando desse espírito competitivo e conflito que não existia para ele no estado de natureza. Tá? E tem até um momento que eu acho que eu separei aí no texto do Bittar, que ele vai falar, né, que na verdade tudo começou quando alguém chegou e marcou um lugar e falou assim, olha, isso aqui é meu, e teve pessoas ingênuas para acreditar nisso. Tá? Para acreditar. Porque a ideia que ele vai propor é, olha, né, na verdade, como lá a gente encontrou o Rousseau, na ideia de uma comunidade, uma coletividade, que tudo pertence a todos,
de fato, e o que o Estado tem que assegurar isso. Então, por exemplo, não é que vai haver a ideia que não vai haver desigualdade. Então todo mundo vai ter a mesma coisa em Rousseau, né? Se tiver uma caneta, eu vou dar um exemplo, né? Ele não vai falar de caneta, mas não, vai ter desigualdade. Agora o que ele vai falar é que o Estado tem que, de certa forma, ter um controle, tem que ter o controle para que essa desigualdade ela não seja discrepante, né? Porque querendo ou não, que ele vai falar, né? A maneira, se boa parte das pessoas que têm, né, seus bens, elas começaram pela condição de uma força física, né? Que é desigual naturalmente, tá? E aí, de certa forma, precisa do Estado civil, precisa do direito, para que, de certa forma, dê um tipo de poder moral, de um poder político para aquelas pessoas, para que elas também possam viver nessa sociedade. Porque ele vai dizer o seguinte, né, já que se trata de um contrato, e a liberdade tem que ser garantida, né, porque para ele não faz sentido uma pessoa estar no Estado para ser escravizada, porque no estado de natureza ele é livre. Então, o Estado, de fato, nesse caso aqui, diferente de Locke, que é intervenção mínima, não, o Estado tem que estar de olho, porque como a sociedade ela curvou, né, em uma linha de decadência desse espírito humano, e não vai ser de uma hora para outra que o ser humano vai ter essa noção de coletividade, de comunidade, ele fala, tem que ficar de olho para justamente equilibrar, né? Peraí, você pode ter muito, mas também não pode deixar o outro ali sem nada, já que ele faz parte desse contrato, que ele também vai contribuir, e assim em diante. Dessa parte, gente? Sim, professora. Sim. Muito obrigada. Então, vamos lá, né? Um conceito que é extremamente importante, né, na filosofia política de Rousseau, é o conceito de vontade geral. Ao mesmo tempo, é um conceito que a gente pode, né, depois que eu apresentar, pode pensar um pouco sobre ele, até que ponto ele é, de fato, justo, né? Mas boa parte das democracias modernas, né, elas têm como base esse conceito de vontade geral, né, as democracias, de como elas são estabelecidas. Então, estudar as dimensões pelas quais se desenvolve o pensamento rousseauiano, separei aqui um outro texto para vocês, inevitavelmente ceder espaço para a discussão conjunta, né, de problemas naturais, sociais, políticos e jurídicos. Não se pode pretender anelar o que de fato não ocorre desta maneira, mas cindiu que se encontra unida à igualdade artificial e pernicioso para a compreensão de um pensamento. Então, por exemplo, o Rousseau vai justamente falar o seguinte, né? O que vai ser a base desse contrato? Tá? Assim como, por exemplo, vai lá Hobbes e fala que é a autoconservação, que é justamente a segurança, a gente vai ter ali Locke falando da propriedade, da liberdade individual. A gente vai ter Rousseau que vai estabelecer que o que vai estar na base desse contrato é a vontade geral. E aí, embora no texto não coloque, você vai perceber que vontade geral não é igual à vontade de todos. Tá? Justamente porque ele vai falar que não se trata de garantir direitos individuais, né? Um direito para o Marcelo, um direito para a Esther, um direito para a Nájila, um direito... Não se trata disso. É como se fosse o seguinte, olha, eu vou montar um Estado aqui, a gente vai montar aqui um Estado, Saturno. O que tem em comum? Né? Vamos dizer que a gente vai montar uma sociedade alternativa aqui, e aí não é o que cada um quer que vai fundar esse contrato, mas é o que há em comum porque a gente quer fundar esse Estado, que há em comum, que vai ser a base desse contrato. É isso que ele vai chamar de vontade geral. Né? Que isso não quer dizer que vai, de certa forma, estabelecer as vontades particulares de cada um, que é justamente isso que ele quer evitar. O Estado não está, porque para ele é isso que vai, na verdade, é isso que degenera o Estado civil, né, da sua época. É quando, por exemplo, o legislador e os cidadãos pensam que o Estado está ali para satisfazer os seus desejos individuais.
Não lembrando que a função de Estado, de acordo com ele, é para satisfazer um bem comum da coletividade. Então, por exemplo, quando eu vou de acordo com ele, eu sou um soberano, que vou aproveitar, né, momento de eleição, né, que eu quero ser, né, vereador, um prefeito, né, pegando aqui, no caso ele vai falar aqui um soberano, mas eu estou pensando em vista nem em busca de um bem comum. Eu estou pensando em mim. Vai degenerar, não vai funcionar. Porque não é essa a função do Estado. Não é satisfazer as suas vontades individuais. Tanto que é por meio desse conceito de vontade geral que ele também vai legitimar a ideia de punição, né, que o direito pode estabelecer. Porque, para ele, tá, já que é para estabelecer um bem comum, e aquele que, de certa forma, não cumpre, né, não cumpre com aquele acordo desse bem comum, ele pode justamente ser punido por isso, porque se é como você mexesse em toda uma estrutura, para Rousseau, tá? Quando você, por exemplo, infringe, né, um direito instituído, né, no caso da democracia apresentada por ele, você não está fazendo mal para si, você está fazendo mal para todos, porque é um estado em comum, é um bem comum. Então, a vontade geral aqui para Rousseau não se trata de, por exemplo, de ser uma vontade de todos, mas, pelo contrário, é uma renúncia que o cidadão faz, né, para garantir aí a ideia de um bem comum. Então, qual o bem comum? Né? É isso que tem que pautar o contrato social para o surgimento de uma nação que há em comum. E aí você, por exemplo, trazer aqui para o Brasil, vai ver que a gente trabalha, né, nesse conceito. Um minutinho. Cadê, gente? Que eu tô com a... Cadê o celular? Foi. Então, essa investigação sobre o problema da justiça, portanto, não dispensa o conhecimento e o tratamento de questões que circundam o problema enfocado. Tá? Uma das questões primordiais é aquela, né, atinente à noção de contrato social e sua relação com a vontade geral. Tendo em vista que essas expressões não passaram despercebidas na história do pensamento, mas, pelo contrário, marcaram profundamente o pensamento e as políticas modernas, parece relevante deter a análise e a compreensão da mesma. Acho que eu tinha lido isso. Deve-se começar por dizer que o trabalho de Rousseau é hipotético, como havia dito lá no início da aula, ele não é descritivo, tá? Tanto que, como eu falei anteriormente, foi colocado no slide anterior, boa parte do pensamento futuro, né, como a própria Revolução Francesa e as políticas modernas, vai ter como base, né, os escritos de Rousseau. Tá? As pesquisas, né, e a investigação rousseauianas não consistem em uma busca de acontecimentos ou fatos, né, que se somasse resultaria na formação da história da humanidade, desde os seus primórdios, e se assim fosse, seu trabalho seria puramente histórico-descritivo, e não é isso que ele está propondo. Né? Como já foi colocado lá no início, né, por Vittar, Rousseau apresenta uma proposta hipotética. Tá? Na verdade, sua proposta é filosófica, e por isso se desdobra num sentimento de desenvolver os argumentos que conferem solidez à sua hipótese. Uma das hipóteses desenvolvidas no seu trabalho filosófico é na formação de um contrato social. Tá? Ele vai ter como contrato social, portanto, um pacto, ou seja, uma deliberação conjunta, no sentido da formação da sociedade civil e do Estado. Tá? Trata-se de um acordo que constrói um sentimento de justiça que lhe é próprio. A justiça está no pacto, e aí já tem-se o conceito. Tá? Então, não existe, por exemplo, justiça nesse estado de natureza. Tá? Isso meio para mim, gente. Na deliberação conjunta, na utilidade que surge do pacto. Então, trata-se de um escambo, né? Como todos, né? Você faz uma troca. Você está ali dentro de uma liberdade natural, você vai trocar essa liberdade natural por uma utilidade comum, ou seja, por um bem comum.
tá? Que é justamente preservar essa liberdade, preservar, né, inclusive, a questão da segurança, da própria propriedade, só que você tem um Estado que vai regulamentar, que vai poder fazer intervenção, né, nessas relações entre as pessoas, tá? O homem poderia optar, como ele vai dizer, por continuar nesse estado de natureza, tá? Mas, por meio de uma convenção, também fundar, né, isso que a gente chama de Estado, né, de um Estado social, e ele faz isso porque ele percebe que é uma melhor condição, né, de se viver em relação ao outro, mas quando, de fato, é estabelecida a questão do bem comum. Por isso, a crítica ao que foi apresentado anteriormente por Locke. Oi? Vou já aqui. Agora ficar voltando, porque senão desliga aqui. Em outras palavras, a partir da união de muitos em torno de um objetivo comum, então, a formação do Estado se dá por esse objetivo comum, o que há é a formação de um corpo maior e diverso dos corpos individuais, dos membros que o compõem. Né? Forma-se mesmo, pode-se dizer, uma pessoa pública, né? Um corpo moral ou coletivo, diferente dos membros particulares que compõem sua estrutura, e isto em função de um ato de união que se chama pacto social. Por exemplo, eu sou muito mais forte dentro de uma coletividade. Tá? Então, o Estado ele vai se formar não necessariamente para garantir uma propriedade privada, mas a gente tem um objetivo comum. Né? E aí a gente tem que sentar, por isso ele também é um iluminista, embora ele critique, né, vamos dizer, um dos pilares do iluminismo, que coloca a razão como centro, por exemplo, como John Locke. Né? Porque ele não está descaracterizando, vai ser pela razão, inclusive, que a gente vai resgatar esse ser humano, né? Essa sociedade que, para ele, está... Né, foi um fracasso. Então, ele vai fazer obras também voltadas para a educação, porque é pela educação que se acredita nesse resgate dessa natureza, vai solicitar a reforma dessas instituições sociais, né, qual o objetivo de fato delas. Tá? Então, quando ele fala aqui, né, uma pessoa pública, né, um corpo moral ou coletivo, né, diferente de membros particulares que compõem sua estrutura. Então, eu vou pegar um exemplo que não necessariamente tem a ver aqui com o que ele coloca, mas para a gente entender como a questão da força física, ela é isso que ele está falando, né? É muito bom que, por exemplo, por que as pessoas têm esse objetivo comum e se unem, né? A partir de um objetivo comum. É só você pensar, por exemplo, quando você está estudando questões de minorias, tá? Essas minorias, elas se identificam por algo em comum. E nem sempre minoria, como a gente sabe na sociologia, se vincula a grupos que estão em menor quantidade em uma sociedade, mas são grupos que estão em questão de vulnerabilidade política, social, representativa. Por exemplo, mulheres é a maioria no Brasil, mas elas são minorias. Por quê? Porque ela não tem representação simbólica, nem representação política, tá? Ou seja, então elas são vulneráveis em algumas condições, sofrem violência, tanto física como psicológica e assim em diante. Os indígenas, de fato, no caso, são minorias nos dois sentidos, sociológicos e, hoje, né, no Brasil também estão em menores quantidades. Mas o que, por exemplo, eu me reconheço nessa minoria, vamos pensar assim, nesse objetivo comum. Então, eu me junto, digamos, formo um coletivo, formo os grupos, depois a gente já tem representante na política, por exemplo, que pode, de certa forma, né, ou seja, não é um poder físico, é um poder moral, é um poder coletivo. Só pegando um exemplo da contemporaneidade, para, de certa forma, tentar fazer uma analogia com o que o Russell está colocando, com um objetivo comum, e falando, né, sair desse corpo, dessa força física, porque ele vai dizer que se o estado de natureza, esse é o problema do estado de natureza, né, porque se tiver alguém que, de certa forma, queira ter posses, né, como ele vai dar aqui um exemplo depois, isso vai se estabelecer pela força. Mas essa força, como dizer naturalmente, nem sempre ele vai ser o mais forte. Então, precisa-se de um regulamento, precisa, de certa forma, de um Estado civil, de um poder moral e coletivo. Então, é só aqui um exemplo. E, a partir disso, a gente vai o quê? Faz um pacto, né? Faz um acordo. O que de fato a gente quer, né? O que eu estou buscando, por exemplo, quando
eu quero uma representação política, né, digamos, por exemplo, né, uma minoria, pegar um exemplo mais simples aqui, né, digamos que todos os veganos, quando eles estão lá, eles querem um representante, né, e eles têm o quê? Objetivos, né, olha, eu quero que todas as comidas, eles vêm com rótulos, avisando, né, a produção daquela comida, dizendo se é vegano ou não, quais são os produtos, então vai começar a solicitar o quê? Tem algo em comum entre eles, um objetivo em comum, e é por esse objetivo em comum que eles se unem. Não é para satisfazer a vontade de cada um. Né? Pelo contrário, você vai renunciar a essas individualidades em prol do que é comum. Eu peguei um exemplo bem menorzinho, né, para falar do dele. Deixa eu ver aqui se eu separei algum ponto. Então, é nesse sentido que eu coloquei, né? Parece um escambo, né? Você troca essa liberdade total que é apresentada, né, por uma utilidade. Gente, por que que... Há aqui não só o surgimento da sociedade, né, mas também do Estado. Isto se pode chamar, em meio ao movimento contratualista, como um todo de um contratualismo total, né? Novas forças, né, ao menos que possam se unir para que as forças particulares se transformem, né, em uma força maior, como tinha colocado anteriormente. Então surge uma organização em que a força de todos, né, é maior do que uma força desorganizada. Então você vai querer, né, de certa forma, aceitar esse contrato, tá? Porque, por exemplo, essa desorganização, essa desunião, de certa forma, vai fazer com que você não garanta, né, por exemplo, coisas muito básicas, como segurança, como essa própria liberdade individual que é garantida. Então, você se organiza, né, para que essa força de todos seja maior, né, uma força maior do que uma força de algo que seja desorganizado, que tem como objetivo a particularidade, o disperso, desunidos e assim em diante. O contrato, né, parece como forma de proteção. Assim, isso é comum, né, ele, né? Independentemente, por exemplo, de ser uma proteção, como pode dizer, o Rousseau pode virar para o Locke e falar, né, é uma proteção, mas no caso, ele está dizendo que a proteção estabelecida por Locke é visando o ponto que originou a desigualdade na sociedade, justamente a propriedade privada. Então, o contrato apenas como forma de proteção e de garantia de liberdade, e não o contrário. A união de forças destina-se à realização de uma utilidade geral que não se confunde com a utilidade deste ou daquele membro. O que se busca é a concretização do que não seria possível ou aceitável ao homem em seu estado de natureza. Quando as forças particulares agem, né, desagregadamente, né, e isso se a vontade particular se destina naturalmente à realização de preferências à vontade geral, que no caso é a realização do bem comum, que funda o pacto, né, e se destina à realização de uma igualdade. E aí eu vou ler aqui uma citação do Rousseau, quando ele vai falar dessa vontade particular, por exemplo, de como de fato iniciou essa desigualdade entre os homens. Vou encontrar aqui. Ele vai dizer assim, né? Se direcionando, de certa forma, a uma crítica a Locke. De modo distinto da teoria da aquisição originária da propriedade de Locke, que tem sua origem no trabalho humano, lembra que o Locke coloca isso, né? Aquilo que também vem do labor, do trabalho humano, é uma propriedade privada dele. Rousseau afirma que o fundamento da propriedade privada é a apropriação mediante ao ato de força e não de trabalho. E aí ele diz o seguinte: o verdadeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro que, tendo cercado um terreno,
lembrou-se de dizer, isto é meu, e encontrou pessoas suficientemente simples para acreditar. Tá? Porque, no caso, por que seria dele se não tem nada que legitimasse nisso? Ele vai dizer, tá bom, de fato, a sociedade civil, né, ela surgiu a partir do momento que viu alguém e falou, isso é meu, e encontrou pessoas simples para, tá bom, é seu, ok, né, para acreditar nisso. E aí ele pega, né, eu acho bem forte essa citação dele, porque ele vai dizer o seguinte, quantos crimes, guerras, assassinatos, misérias e horrores não pouparia ao gênero humano aquele que, arrancando as estacas, né, tivesse gritado ao seu semelhante, né, ele está fazendo uma analogia, então tivesse tirado a escapa daquele que falou que cercou e disse é meu, e tivesse dito o seguinte, defendei-vos de ouvir esse impostor. Estareis permitindo, né, estarei perdido se esquecertes que os frutos são de todos e que a terra não pertence a ninguém. Então, você percebe que é um baque comparado ao que estava sendo tudo constituído anteriormente, que ele é muito criticado, né? Que ele vai dizer, olha, né, ao mesmo tempo que ele está falando que nada pertence a ninguém, mas quando ele fala isso, ele está defendendo que, por exemplo, tudo, né? Por isso que o Estado, no caso, para ele, pode ter posse. Em que sentido? Porque o Estado no caso, para ele, quem está à frente do Estado é o povo. Então, mesmo que o Estado é dono de tudo, então tudo é de todo mundo. Então não pode ter, né? Então ele vai falar, se tivesse alguém feito isso, falado, epa, tirado a estaca e falado, não escute esse impostor, porque os frutos da terra são de todos, ele coloca, muitas guerras, assassinatos, misérias e horrores teriam sido evitados. Tá? E aí ele vai dizer, né, pegando aqui a fala do Prudente, Rousseau, porém, não vai apresentar essa ideia de um igualitarismo radical. Tá? Em sua obra, né, do contrato social, ele sustenta que o soberano, que é o Estado, né, pelo contrato social, é o senhor de todos os bens. Ao mesmo tempo, todo ser humano tem, por natureza, o direito àquilo que é necessário para sobreviver. Depois eu volto aqui a um outro textinho que eu separei aqui dele. Então, ele vai dizer que, por exemplo, como é que fala? Quem está participando do contrato? Gente, agora eu estou... Os que, por exemplo, vão fazer parte desse contrato, né, o que vão virar cidadão, vamos dizer assim. Eles têm que ter em comum, né, eles vão ter que ter um pensamento em comum, tá? Que ele vai chamar lá no seu texto de bem comum entre os membros, para estabelecer esse contrato. Essa vai ser a teleologia, o fim último do Estado. Tá? A noção de contrato social está governada por essa ideia de um bem comum e não a ideia de garantir uma liberdade individual. É para garantir uma liberdade coletiva, é para garantir um bem da coletividade. Tá? Como vai dizer aqui, é preciso garantir, né, a todos aqueles daquele Estado o que é necessário para ele sobreviver. Tá? Então, a base do Estado vai ser esse, não é necessariamente a propriedade privada, não é necessariamente o trabalho, para você fazer o trabalho e você conseguir bens com esse trabalho ele ser seu, e aí o Estado só fica ali, né, observando para que não haja as guerras, mas deixa aí intervenção mínima. Não, calma, também não é dessa forma. Até porque no estado de natureza, né, o ser humano estava em sua condição plena de liberdade. Então, qual o sentido de ele entrar em um contrato onde ele vai ter que ser escravo? E aí, no sentido mais preciso de escravidão aqui. Então, ele vai justamente contestar esse posicionamento apresentado por Locke. Assim também como apresenta para Rousseau ou para Hobbes, por conta da própria natureza humana na qual ele estabelece, né, que o homem, de fato, ele está sempre em estado de guerra. Mas o estado de guerra, ele se iniciou dentro na sociedade moderna. A guerra, como nós conhecemos hoje, ela é fruto né, do estado moderno, de acordo com Rousseau.
não é anterior, não era no estado de natureza. O estado de natureza, o homem não se encontrava em pleno estado de guerra constante. Então, o contrato social possui um respaldo da vontade geral, que não se constitui meramente da somatória, aquilo que estava dito anteriormente, né? Que não se constitui meramente da somatória das vontades particulares, mas que se coloca na posição de representar um interesse comum. Vontade geral é mais que simplesmente a vontade de todos, somatória dos interesses particulares, pois aquela visa a realização de interesses comum e público, né? E esta visa os interesses particulares. Então, faz aquela separação. Não vamos confundir vontade geral com vontade de todos. Vontade de todos está vinculada a interesses particulares. Então, ele estabelece esse conceito, né, de vontade geral, que significa justamente esse interesse comum e público. Eu vou pegar uma outra citação, agora do Reale, que ele coloca esse conceito com outras palavras, que pode facilitar o nosso entendimento. Cadê? Vontade geral, né? Ele é uma citação do Reale. Ele diz o seguinte: é o princípio que legitima o poder e garante a transformação social inaugurada pelo novo contrato. Enquanto a vontade particular tem sempre como objeto o interesse privado, a vontade geral é, ao contrário, amante do bem comum e se propõe um interesse comum. Ela não é, portanto, a soma das vontades de todos os componentes, mas uma realidade que brota, né, da renúncia de cada um, né, aos próprios interesses em favor da coletividade. Tá? Então, para Rousseau, né, o que assusta muito quem está lendo ele, né, porque a gente já tem na nossa natureza a questão de ter as coisas, de ter posse, né? Até a nossa educação, estou falando generalizando, né? Ela é formada nisso, a gente não estuda por um bel prazer, né? Eu vou para a escola, eu quero fazer faculdade porque eu amo, porque estou aqui na sexta-feira escutando a professora, e é que estão ainda me escutando, né? Porque eu amo. A gente por quê? Porque eu estou pensando no futuro, que é o quê? Ter posses. Aí alguém vem me dizer que não é assim que é a vida, né? Então, Rousseau, né? Que hoje é estranho, imagina naquele período. Então, Rousseau, quando ele apresenta esse conceito de vontade geral, um dos seus intérpretes, né, porque ele está acontecendo que não há nada privado, tudo é público. Tá? Ou pelo menos, como ele está fazendo, como a proposta dele é teórica, né, é hipotética, vai dizer, pelo menos é isso que deveria basear, ter como base o contrato social. Então, ele vai resgatar justamente essa interiorização da vida social, dos seus deveres. Tá? Tem um ponto do texto do Bittar que ele diz o seguinte, né? A gente também não pode pensar que essa vontade geral, a gente não vai dar certo, eu não consigo entrar em um acordo nem na minha turma, imagina uma nação. E aí ele vai dizer o seguinte, né? Que não se pode entender também essa vontade geral, né? Como fosse uma ideia de unanimidade, que todo mundo naquela sociedade vai, de certa forma, concordar com isso. É você pensar que, por exemplo, a gente tem representantes e que, de certa forma, o que está ali nos nossos ordenamentos jurídicos é uma vontade geral, uma vontade comum. Né? Por mais que eu não concorde, mas eu renuncio de algumas coisas em prol de um benefício para a minha sociedade. Tá? Ela não é geral por ser unânime, né? Mas por haver uma discordância, né? Por não haver uma discordância, né? Pode haver discordância, mas ele vai dizer que vão ter poderes, né? Burocracias que vão, de certa forma, organizar como poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, que vão estar ali como representantes dessa vontade geral perante o sistema. Então, não quer dizer que vai ter uma unanimidade, que não vai haver discordância. Óbvio que vai ter, né? Tem ser humano, mas é justamente como é que vai ser gerenciado
essas vontades gerais. Por isso que boa parte das democracias, né, como o próprio Bittar destaca, elas vão ter como pauta aí essa ideia de Rousseau. E a gente também pode criticar, né? A gente vai perceber, já até comentei esse filósofo para você, na verdade ele é um físico, ele é físico, mas também formado em filosofia, e ele tem um livro que ele vai destacar até que ponto, por exemplo, ele não usa a terminologia vontade geral, é só um diálogo que eu estou trazendo para vocês. Que, por exemplo, essa ideia de vontade geral, trazendo aqui para dialogar com Rousseau, ou de uma democracia da maioria, ele vai dizer que até que ponto não da maioria. Tá? Porque, por exemplo, se você vive uma sociedade e tudo for determinado pela maioria, né, e vai dizer assim, de onde está dizendo que a maioria sempre está certa? Ou que a maioria sempre vai pensar que essa maioria está pensando na coletividade? Então, vai ter esses autores que vão criticar também essa perspectiva de que, por exemplo, a maioria, ela sempre está visando a coletividade. Ele vai dizer até que ponto não é uma tirania da maioria que simplesmente esmaga, né, as minorias. E aí, qual é o objetivo do Estado em prol dessas minorias? Então, a gente tem vários diálogos contemporâneos em relação a esses modelos democráticos, né, que é pensado, que é discutido, que é para vocês, né, também pensar, né, quando a gente está trazendo essa questão de pensar o Estado, não é para simplesmente decorar, a gente vive se você reclama de alguma coisa, da maneira como é instituído, é um caso de você repensar sobre ele, né, o que está faltando, o que de fato seria, assim como esses autores fizeram. Todos eles aqui estão pensando sobre a questão do Estado, porque estava dentro de um contexto de conflito, de guerra civil. Né? E cada um, de certa forma, como eu falei, né, não são salvadores da pátria, eles simplesmente estão pensando dentro do seu contexto, dentro do seu local, alguns a partir, inclusive, dos seus desejos, né, inclusive pessoais, políticos. Tá? E aí eles vão, de certa forma, pensando nessa realidade e influenciando, né, o seu próprio país e nação. Então, cabe a gente também, né, pode só pensar esses autores, assim, pensar esses autores, não pensar nessa condição de realidade, né, porque como é que se dá a nossa democracia, eu entendo como ela se dá, como é que a gente viveu o período eleitoral, né, norte-americano, e aí está vivendo também nosso período, como é que funciona, né, como é que ele se estabelece, será que de fato apresentam essa vontade, vou pegar aqui o conceito de Rousseau, essa vontade geral, né, ela é de certa forma concedida ou não. Enfim, é para a gente, né, a filosofia do direito, ela tem como objetivo, como eu sempre falo, trazer esses conceitos, mas trazer esses conceitos pensando na nossa realidade, porque senão nada é feito, ou pelo menos assim, nada vai se transformar, né, dentro do nosso contexto, vai permanecer da forma sobre aqueles que estão pensando e que estão articulando o poder, né, o poder. Pessoal, posso ir direto? Ou vocês querem um intervalinho de vocês? Pode sim, professora. Por mim pode. Tá certo. Obrigada. Também. Tá. Obrigada, então, que aí eu já... Assim, após sua formação, né, um corpo único, total, dotado de vida, de forças próprias, de autonomia, vontade, o que há é que qualquer atentado, né, e aí você percebe que a questão da coletividade, da comunidade é muito presente em Rousseau, né, porque ele vai dizer assim, qualquer atentado a uma de suas partes representa também um atentado a todo o corpo. Da mesma forma, qualquer atentado ao todo será também um atentado à parte. Por exemplo, né, pegando o nosso contexto atual, né, só para poder exemplificar o que ele está dizendo. Quando, por exemplo, a gente vai lá e alguém identifica, né, algo que é público, né, nunca para a Rússia sempre, você tem que sentir, porque como é seu também. É isso que ele está dizendo. Quando você faz um atentado ao todo,
Por exemplo, se você faz um atentado ao Estado, você tem que lembrar que isso tem que ser sentido em você, porque é um atentado a você, à sua integridade, ao seu contrato, à sua humanidade, tá? Então, o interesse particular agrega-se de tal forma a um interesse geral, que se torna difícil, para você ver, na concepção dele, né? Que se torna difícil identificar um atentado a um que não represente ao mesmo tempo um atentado ao outro. Então, um atentado a uma particularidade é um atentado ao todo, assim como um atentado ao todo é um atentado a essa particularidade. Por quê? Porque o Estado é o povo para ele. Tá? Então, é justamente para preservar essa ideia de bem comum estabelecido por ele. Deixa eu pegar aqui essa citação que separei, antes de passar aqui para essa. Ele diz o seguinte, perdão. Ele vai dizer assim, mas o ato positivo que o torna proprietário dos bens necessários à sua sobrevivência faz com que ele não possa reivindicar mais nada da comunidade. Tá? E aí ele vai dizer o seguinte, se quisermos saber no que consiste, né, precisamente o maior de todos os bens, qual deva ser a finalidade de todos os sistemas de legislação, verificar que se assume nestes dois adjetivos principais, a liberdade e a igualdade. A liberdade porque qualquer dependência particular corresponde a outro, tanto na força tomada ao corpo do Estado, né, porque você transfere ao Estado, e a igualdade, porque a liberdade não pode subsistir sem ela. Já expliquei, né, o que é a liberdade civil. Quando a igualdade não se deve entender, né, por essa palavra, que sejam absolutamente os mesmos graus de poder e riqueza. Né? Pensar que a gente vai ter sempre as mesmas coisas, mas quanto ao poder que esteja distanciado de qualquer violência e nunca se exerça senão em virtude do posto e das leis, e quanto à riqueza que nenhum cidadão seja suficientemente opulento para poder comprar um outro, e não haja nenhum tão pobre que se veja constrangido a vender-se. O que supõe, né, nos grandes moderação de bens e de créditos, e nos pequenos, moderação de avareza e de, né, cupidez. Então, o que ele está falando aqui, né, Rousseau? A gente não pode, por exemplo, ter um Estado onde haja alguém tão pobre que se coloque ao ponto de se vender para, por exemplo, prestar serviço como fosse escravo, por exemplo. Tá? E não como uma função dada, né? Porque todo mundo precisa de um serviço. Tá? Então, para eu estar aqui, esse horário, tem toda uma articulação no meu dia a dia onde eu preciso de pessoas. Mas essas pessoas, elas estão ali, tem que ser por uma condição digna, né? Vamos pegar aqui no contexto de Rousseau. Não porque elas estão em uma situação de tão vulnerável a qual o Estado coloca elas, que elas têm que se colocar em uma condição de escravidão. Por exemplo, não, tem que ser isso mesmo. Eu trabalho até com um prato de comida, por exemplo. Trabalho para poder ter um lugar para dormir, por exemplo. Não pode para isso, né? Tem que ter, por exemplo, não é como ele fala, quando eu estou falando de igualdade, principalmente de igualdade, eu não estou falando de ter em graus igual a questão da riqueza. Mas é você pensar que no nosso ordenamento jurídico nós somos iguais perante a lei e de direitos também. Tá? Então, ele vai justamente colocar, né, esse adendo aqui, né? Não é necessariamente você pensar nessa ideia de uma igualdade de riqueza, mas ao mesmo tempo de alguém ser tão pobre a se colocar a se vender para como ele coloca, ao mesmo tempo não ter alguém que tem tanto poder que ele vai dizer ao ponto de humilhar o outro, né, se achar superior ao outro, tá?
E aí, nesse momento, o Eduardo Bittar vai dizer o seguinte, né, que a punição, né, ela se torna legítima, né, porque ela se torna um ato ilícito, dado esse contrato, tá? Porque vai se aplicar, vou dar aqui uma leitura dele rapidinho, falar com as palavras dele, fui lá no livro. Eu já li essa parte? Já. Ele vai dizer assim, a punição que o corpo social atingido por um ato ilícito pode aplicar sobre um particular facilmente, justificando-se a isto à medida que a violação, seja ao todo, seja um particular, é um problema sempre dotado. O direito de punir encontra aí, né, a sua justificação e seu fundamento, ou seja, quando você, de certa forma, como é que se chama? Atenta ao coletivo ou a um particular. Então, aí ele vai dizer, agora você tem ali o direito, né, de punir, justificado e fundamentado. Antes disso, não pode. Tá? Então, no direito, no estado de natureza, você não tem o direito de punir. Você vai fazer isso pela força, né? Mas pela condição de força, mas não por uma condição que ele vai dizer moral, fundamentada e justificada. Isso lhe se dá a partir do momento que tem um bem comum, né, feito por um contrato social, e de certa forma alguém no caso, né, atenta a esse acordo, né, e aí de fato ele, né, tem o direito de estabelecer uma punição e está justificada e fundamentada. E aí pegando aqui, né, só esqueci que coloquei no ponto. Bem, depois eu dei essa parte. Ocorre, porém, que a convenção, né, não é um fim dos males humanos, ou seja, estabeleceu o contrato, como diria a Rob, pronto, acabou, o homem tá tudo bem, todo mundo estamos aí vivendo em um paraíso, e vai dizer não, até porque, dado ali nossa primeira citação dada por Rousseau, a sociedade corrompe. Então, como é que ele vai sanar, né, esse paradoxo que eu estou trazendo aqui, tá? A convenção não é o fim dos males humanos, pelo contrário, é o início das tormentas humanas. Se quiser retraçar a história das desgraças da humanidade, ou seja, ele é pessimista em relação à sociedade civil, tá? Diz Rousseau, deve-se, né, retraçar a história da sociedade civil. Se você quer ver uma história de desgraça, é só você retomar, fazer um estudo sobre a formação da sociedade civil. Né, sobre a história da Europa, da colonização, de acordo com ele, como é que foi estabelecido. Enfim, o que é esse contrato social? Por isso que é hipotético, né? Lembra que o Bittar coloca, né? Ele não está fazendo uma filosofia política histórico-descritiva, tá? Ele reconhece a importância de um contrato, mas o que ele está fazendo é lançando uma nova base para esse contrato. Tá? Então, a fonte dos males da sociedade, ou a fonte dos males da sociedade, ou o pacto tendente à realização de uma utilidade geral. Surge aqui um impasse, né, que parece macular a obra de Rousseau pela contradição interna. Né? Então, o Bittar, ele fala assim, como é que ele vai resolver isso? Né? Já que, de certa forma, ele está falando que esse contrato, né, tem como objetivo esse bem comum, mas ao mesmo tempo ele fala que toda a história da humanidade ela se dá pela construção da sociedade civil. Tá? E aí vou pegar aqui uma outra citação, né, a solução dele, eu disse lá no início, né, para ficar perdido, é a recuperação desse ser humano. Ele é uma reformulação do ser humano que automaticamente vai influenciar aquela sociedade. Tá? Então, ele vai fazer esse resgate humano. Precisa de instituições educacionais que, por isso que ele vai falar, né? Ele vai colocar, trazendo para a minha linguagem, assim, as pessoas se preocupam em ensinar matemática, geografia, geometria, mas não se preocupa em ensinar as crianças a pensarem no outro, na coletividade. Tá? Então, ele justamente vai falar, peraí, tem todo por isso que ele vai falar, né? O homem não é só razão.
o homem também, para se estabelecer dentro de uma coletividade, de uma comunidade, ele também tem que florescer as suas paixões, os seus sentimentos pelo outro. Então, ele vai se voltar para a educação, eu até já falei nessa obra em livro, que se volta mais para a pedagogia, onde ele vai justamente falar assim, você quer uma mudança nessa sociedade, nós temos que, de certa forma, se voltar para algo interno, né, essa natureza interna do homem, esse homem que se preocupa, né, de entender essa natureza, de se entender e aflorar essa integridade que é natural. Tá? Essa integridade que, de certa forma, ela foi aniquilada, né, a partir da sociedade civil que se instituiu. Aí ele coloca o seguinte, aqui no caso do texto do Prudente. Rousseau nunca considerou viável uma radical comunidade de bens, tal como propôs Platão, isso é a República. Né? A vida em sociedade supõe necessariamente a ideia de propriedade privada. Ele está ali apontando para o Locke. Então ele vai dizer o seguinte, a propriedade privada, porém, não existe no estado de natureza, e, quando é socialmente instituída, sempre há causa de desigualdade entre os seres humanos. Tá? Do mesmo modo, a propriedade privada exerce grande influência sobre o sistema jurídico. Segue-se disso que é preciso minimizar seus efeitos sobre a vida coletiva, ou seja, esse efeito que nós temos sobre a ideia de propriedade privada. É isso que ele vai tentar. É como se fosse assim, vamos colocar, né, trazer para dentro dessa educação, ele vai se voltar para a educação, a ideia muito mais da coletividade do que da ideia de individualidade, né, de ter, pensar, por exemplo, vamos pensar sempre nessa coletividade, né, no outro, que seria bom para a sociedade. Porque boa parte das vezes, né, de acordo com ele, nós estamos pensando, tudo que a gente faz é pensando na gente, na nossa condição. O John Rawls, que é um dos últimos filósofos que a gente vai estudar, né, ele vai falar sobre isso, ele vai dizer, é tendencioso, né, é tendencioso, por exemplo, não tem neutralidade para aqueles que estão ali no campo legislativo, porque eles sempre, por mais que eles possam falar que, mas eu vou ser imparcial, ele não tem como, porque ele carrega consigo a sua história, as suas crenças, os seus princípios. Então, como é que pode equilibrar isso? O que você está dizendo é justamente como é que a gente pode montar uma sociedade que, né, prioriza a coletividade, né, e não essa particularidade. E o que está colocando, né, assim, é que as pessoas consigam perceber que você pensar dessa forma, você está fazendo um serviço para você mesmo. Tá? Porque você se vê naquele coletivo, por exemplo. Tá? Quando eu li, né, vamos dizer assim, mas na minha época, quando eu li isso, me lembrou muito, se você for pensar, que quando você, por exemplo, quando você vai falar da natureza com pessoas que de fato são indígenas, elas não estão falando da natureza, por exemplo, como eu falo, que fala assim, eu cuido da natureza porque eu quero um ar para respirar, né, saudável, porque eu vou morrer de calor, porque eu penso dessa forma. Mas a gente está falando, quando ele fala da natureza, ele não está preocupado com isso. É porque a natureza faz parte dele. Você, por exemplo, cortar uma árvore é cortar uma parte dele, é diferente de mim. Eu estou pensando no calor, estou pensando em mim, por exemplo. Então, por exemplo, eu pensando nas questões ambientais, eu estou egoísta, eu estou pensando na minha condição. Enquanto os indígenas, estou pensando neles mesmo, como condição de ser humano e como pertencente à natureza. Olha como é diferente, embora possa ter uma mesma causa. E aí é essa proposta, né, vamos dizer assim, que o senhor está estabelecendo. É que você possa pensar esse todo como parte de você. É como fosse um funcionamento único, né, orgânico, dividido e assim em diante, holístico. Tá? Então, por isso que ele vai dizer que cabe ao Estado reduzir ao máximo a desigualdade entre os homens como um meio de limitação da propriedade. Então, o Estado ele vai ter ali ele tem um papel, né, que diferente de Locke, que é, na verdade, quando Locke fala intervenção mínima, ele não, o Estado tem que ficar ali de olho, ver o que está acontecendo, né, de certa forma, impedir essa desigualdade discrepante entre os homens, tá, porque eles têm que, de certa forma, ter direitos iguais e deveres iguais, tá.
Deixa eu ver se eu marquei alguma coisa aqui no texto do Bittar, que eu não tenho separado. O textinho de Rousseau é um pouquinho maior do que o dos outros dois. Deixa eu mudar. Então, embora ele faça essa crítica, né, ao Estado Civil, ele também percebe que o contrato ele se torna importante como chave de conservação do homem, tá? Então, ele não está dizendo que, como eu coloquei desde o começo, está fazendo uma crítica à maneira como historicamente a sociedade civil foi sendo instituída, né? Então, ele quer só apenas retomar essas instituições e a própria natureza humana. Tem uma citação que eu gosto muito aqui dele, estou encontrado. Um minuto. Deixa eu ver se eu encontro. Quando ele... Ah, tá, encontrei. Quando ele... É uma citação do Rousseau, né? Que ele vai dizer o seguinte. Ele faz referência no texto dele ao selvagem como aquele homem que no caso, esse civil, né? Esse civilizado tem que resgatar. Então ele fala assim, se o selvagem, né? Vive em si mesmo, o homem da sociedade, sempre voltado para fora de si, só sabe viver da opinião dos outros. E, por assim dizer, é apenas do juízo dos outros que ele tira o sentimento de sua própria existência. Ou seja, é o outro que estabelece a existência, vamos pegar aqui, né, de mim, por exemplo, e não eu mesmo. E aí ele critica, né, ele critica essa forma de como o homem, né, o homem da sociedade, ele se estabelece. E aí, por isso, ele vai propor, como eu disse anteriormente, a busca por uma nova estrutura interna do homem, que é resgatar esse homem no estado de natureza. Tá? Que é íntegro, que é bom, que é saudável, que pensa na coletividade, porque ele tem como base também, né, não a sociedade, mas a questão do coletivo, do familiar, que está presente ali, né? Embora, como ele coloca, eles são nômades, mas não um nômade que vive solitário, mas que tem um outro, né, na sua jornada. Então ele vai justamente falar dessa racionalização, da interiorização, né, dessa voz da consciência que é natural. Então, se tirar, né, se tiver uma educação que estimule isso, o homem ele volta a se resgatar e a gente vai ter um novo modelo de sociedade, de acordo com Rousseau. Vixe, Marcelo, já vai começar aqui, já estão treinando aqui o som, para passar aqui convidando. É assim que, após tecer longas considerações sobre o trabalho, né, o ócio, os alimentos, a fadiga, tá? Conclui que aí a obra é o discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, tá? Conclui que a causa de todos os males humanos são as próprias invenções humanas, né? E que a forma de se corrigir todo tipo de desvio seria a manutenção do estado de natureza do homem. Ou seja, se volta justamente a essa educação. Como é que a gente vai fazer uma educação que estimule aquele homem natural, de acordo com ele? Tá? Na vida simples, pura e uniforme, sem tropeços e contratempos, sem mandos e desmandos, sem ordem e desordem, estaria, né, na verdadeira felicidade humana. Tá? É num estado pré-cívico ou de natureza que reside a felicidade humana. Ou seja, eu tenho um contrato, um estado, mas a natureza humana ela não pode ser mudada, né, pelo homem artificial, pelo homem civilizado, né, dentro dessa cultura ocidental que ele aponta, né, que estimula a competitividade e o individualismo. Porque ele vai dizer, se essa natureza ainda for estimulada,
tá? Ele vai dizer assim, sempre haverá desigualdade, porque o problema dele era resolver o problema da desigualdade. Ele quer saber de onde é a origem dessa desigualdade e como é que a gente vai solucionar. Ele vai dizer, olha, né, é um querendo ter bilhões e um não tendo nem R$ 5 por dia para comer, como é que pode? Você não vai nem usar isso. Esse homem pressível, ele tem que ser mantido. Mas aí lembrar, ele não está dizendo que tem que vamos dizer, as riquezas, elas têm que ser iguais, né, em graus. O que ele está dizendo é que o Estado, ele tem o poder de certa forma, ficar equilibrando. Ele tem que, de certa forma, permitir que pessoas que têm, no caso, menos riqueza, tenham um mínimo para sobreviver. Porque é isso que faz com que elas estejam no contrato. É sempre lembrar que é um contrato, não é natural. Né? Então, as pessoas têm que, de acordo com o som, né? Você tem que lembrar que, assim como todos os outros, né? Pertence a uma natureza, e essa natureza é de todos. Então, ele está buscando aí essa outra relação do homem para com o outro e com a natureza também. Como eu falei, ele teve muita influência do período da literatura francesa, né, dos romances franceses e assim em diante. Travou, gente? Tá travado ainda? Vocês estão me ouvindo? Já voltou, professora, eu atualizei a página. Tá. Obrigada. Vou botar aqui que eu vou ter que olhar. Quando finalizar. Puxa, por que que... Tá, vamos falar. Então, a sociedade não tem nada de natural, tá? E tem tudo de artificial e pernicioso. Nisso, né, ele concorda com o Hobbes, porque o Hobbes vai dizer, né, que a sociedade, que o homem na sociedade civil é um homem artificial. A diferença é que o homem artificial para Hobbes, né, para Hobbes ele se policia nessa natureza selvagem, enquanto para Rousseau esse homem artificial ele é fruto de tudo que há de mais ruim, né, que possa desenvolver em relação ao homem. É o homem justo, é o homem individualista, é o homem competitivo, enfim. Fundada, né, na sociedade civil. O homem comprou a sua própria escravidão. Tá? Uma crítica a esse modelo de sociedade. Tá dizendo assim, eu comprei, já que é um contrato, eu estou comprando a minha própria escravidão, esse modelo que foi estabelecido. Tá? Esta escravidão do homem aos cânones do pacto, né, o tornaram ser frágil, destituído de coragem, detestavelmente submisso às normas sociais e às crenças falaciosas. Está atacando Locke descaradamente, embora não tenha colocado o nome dele aqui. Tá? Porque ele está dizendo que a maneira como foi feita, né, quando ele fala crenças falaciosas, ele está falando assim, essa ideia de que o direito à propriedade é um direito natural, isso é uma crença falaciosa, de acordo com ele. Não tem, para ele, né, quando ele faz aquela investigação sobre a natureza humana, ele vai dizer assim, principalmente por influência das populações que foram feitas, né, encontradas no novo continente, vai dizer assim, não tem essa ideia de propriedade privada. Você vai pegar um exemplo, não é o exemplo que ele traz, não, mas você, por exemplo, não vê em aldeias, ou, por exemplo, em comunidades, né, que ainda se preservam no continente africano, a ideia de esse pedaço de terra é meu. Tá? Então, como, de certa forma, ele se buscou nessa literatura para fundar essa ideia de uma propriedade, o homem no estado de natureza, tá? Dizer que ele apresenta já como um direito subjetivo o direito à propriedade, isso é falacioso. E ele está dizendo que toda a sociedade ela se manteve nessa falácia. De acordo com ele. E aí, querendo ou não, como estimulou essa questão do trabalho, né, que o trabalho é que vai, né, que é o que solidifica o homem, é o trabalho que tem que te fazer feliz. O que ele fez foi uma sociedade que, de certa forma, comprou a sua própria escravidão. Comprou a sua própria escravidão e se tornou submisso, né, às normas sociais, em vez de dialogar, já que se faz parte de um contrato, dialogar com elas e de garantir. Então, a gente percebe que, quando eu falei que, ao mesmo tempo que a gente tem um justnaturalismo apresentado por Locke,
que garante, né, que é a primeira teoria jurídico-política que garante a propriedade privada como direito, vai vir Rousseau pelo mesmo caminho, porque ele também é naturalista, porque ele resgata essa ideia do homem natural como um homem que tem como objetivo o bem comum, né, então ele é um justnaturalista, mas ele vai justamente refutar essa ideia, dizer que são crenças falaciosas, né, e trazer ali essa ideia de um homem do coletivo. Vou pegar aqui outra leiturinha de um trecho dele. Diz assim, para falar dessa vontade geral, desse acordo voluntário, né, antes de falar aqui sobre direitos naturais. Ele diz assim: para ilustrar sua tese de que o Estado resulta de um acordo voluntário entre os seres humanos, Rousseau publicou em 1762 do contrato, tratado, né, que se tornou um clássico, né, na política, seguindo a tradição contratualista desenvolvida pelo justnaturalismo como Hobbes e Locke. Tá? O segundo passa a existir a partir de um acordo tácito ao expresso entre os indivíduos, ou seja, o Estado civil ele passa a existir a partir de um contrato. Eles têm isso em comum. Tá? A ideia de contrato social foi utilizada pelos justnaturalistas para criar as condições necessárias ao princípio de juridificação do poder político. Somente o contrato pode fundamentar a existência jurídica do Estado, ou seja, não tem como você pensar direito sem a ideia de um Estado. O princípio que legitima o poder político e o ordenamento jurídico, responsável por estabelecer as normas congentes que irão regular a vida coletiva, é a vontade geral. E aí vou falar o conceito de vontade geral nas próprias palavras de Rousseau, que ele vai dizer o seguinte. Ele vai dizer, creio poder estabelecer como princípio indiscutível que somente a vontade geral pode dirigir as forças do Estado segundo a finalidade de sua instituição, que é o bem comum. Com efeito, se para que aparecem as sociedades civilizadas foi preciso um choque entre os interesses particulares, o acordo entre esses é o que se faz possíveis. Isso posto, porquanto que a vontade sempre se dirige para o bem do ser que quer, e a vontade particular sempre tem por objetivo o bem privado. Enquanto, né, em contraposição à vontade particular, que tem como objetivo o bem privado, a vontade geral se dirige ao interesse comum. Tá? Disso se deduz que somente esta última é, ou deve ser, o verdadeiro motor do corpo social. Ou seja, quando, por exemplo, o Estado civil não tem como base a vontade geral, ou seja, o bem comum, esse Estado vai se degenerar, né, e vai, como ele vai colocar, né, vai trazer o que há de pior no ser humano, que é o que estava se apresentando para ele naquele momento. Por isso que ele vai colocar, fazer essa crítica a essa cultura, né, não como eu falei, né, não a cultura em si, mas o que se desenvolveu no decorrer da história, historicamente, como uma sociedade civil. Então, o contrato social de Rousseau é resultante de uma união entre os indivíduos iguais que renunciam seus interesses egoístas, tá, em favor de um bem-estar coletivo. A soberania política, portanto, passa a pertencer ao povo. A vontade geral produz, além de um ordenamento jurídico, político, porque vai estar lá estabelecido o que é, né, o bem comum para todos, então já estabelece a instituição direito, né, um ordenamento jurídico, um conteúdo moral a esse ordenamento, a obediência à vontade coletiva. Então, a legitimação do Estado, ele se dá por conta desse contrato que garante a obediência, por isso que ele vai falar, sai de um conteúdo de uma força física
e passa a um conteúdo moral, onde todos, tudo bem, Márcio, onde todos vão precisar obedecer, né, a essa coletividade, essa vontade coletiva. É uma forma de exercer concretamente a liberdade humana. Ainda que sua vontade particular seja derrotada na Assembleia, né, cada cidadão deve concordar com a vontade geral que representa a vontade coletiva. E ele traz um exemplo, é o que eu coloquei. Quando está falando de vontade geral, não estamos falando de uma unanimidade. Então, é você pensar que quando Esther foi escolhida para ser líder, é só um exemplo, tá? Ele está falando aqui no caso de direitos. Mas teve alguém talvez que não concordou, por exemplo, o Marcelo. Só que ele vai ter que respeitar, porque se trata de um desejo comum de todos, né? Embora ele ali faça parte desse todo, mas como ele não foi a maioria, por isso que alguns falam, né? A tirania da maioria, né? Fazendo crítica a esse conceito esse conceito de vontade geral. Mas o que ele está dizendo? Então, cabe a mim, como cidadão, respeitar, como ele vai dizer, esse acordo da vontade geral. Então, por exemplo, eu como cidadão, cabe a mim respeitar, por exemplo, todo ordenamento jurídico do meu Estado. Tá? Porque eu faço parte desse contrato, eu tenho meu papel como cidadão, fiz minhas escolhas, né? E a partir que fiz minhas escolhas, estou falando aqui de voto, então é meu representante, então ele está... Então, tudo que é feito, né, como ele está dizendo, deve ser respeitado, tá? Porque ele corresponde a uma vontade comum de todos. Ok? Rousseau, já estou finalizando, tá, minha gente? Rousseau, ao transformar de modo puramente retórico a vontade da maioria na vontade geral, promove o despotismo da maioria, tá? Que aí é que é uma crítica feita, né? Porque, por exemplo, embora ele dê o poder ao povo, né? Mas é a maioria. Então, onde é que fica a vontade daqueles que não estão de acordo com a maioria? Como é que vai dar conta disso? Tá? A maioria também já fez absurdos, se você ver a história da humanidade. Tá? E aí? Então, onde é que fica a pauta onde essa não é a maioria que não concorda, ou em que momento ela pode ter voz? Então, é uma crítica, porque está falando, olha, aí não seria uma tirania, um despotismo da maioria? Qual o mecanismo que a gente pode fazer para combater quando, por exemplo, a maioria promove atrocidades, por exemplo? Concorda com determinadas atrocidades. Então, o próprio autor que vai chamar de um eufemismo, né, que essa vontade geral é um eufemismo para falar de uma tirania da maioria. Tá? Aí eu encerro aqui 4h15, certinho aqui no horário. Só aqui. São 4h. Gente, agora que eu me toquei, no meu celular são 4h16, 4h16, no meu é 4h13. Qual o horário, gente? Mesmo que estamos, só para eu saber se eu... Mas enfim, eu ia parar... Aqui tá 4h13. 4h13? Ah, então tá. Então tá certinho, eu ia parar 4h15, que é o horário que compreende ali os 50 minutos. Então é isso, na próxima aula a gente continua com Rousseau. Obrigada, Estel, obrigada, Marcelo. A gente continua com Rousseau, né? Mas os conceitos básicos que a gente tem que entender nesse momento é o conceito de vontade geral, né, dele, e como ele fundamenta o contrato social, e também a crítica que ele faz a essa sociedade civil. Então, ele não está fazendo um relato histórico descritivo, ele está criticando até o momento, tudo que foi feito daquilo que se constituiu oficialmente como Estado moderno, tá? Querendo justamente o resgate da sensibilidade e das emoções humanas. Certo, gente? Quem quer fazer alguma colocação? Tá? Porque eu deveria ter falado isso no começo, eu acabei esquecendo, tá? Eu botei a aula para gravar, pegando aqui, vou ler agora aqui no chat, porque na quarta-feira, quando estava ministrando aula à noite, a minha internet não funcionou, infelizmente a gente não tem o controle sobre isso, e aí demorou meia hora, né, para retomar. Quando eu voltei já não tinha mais muita gente, então eu decidi gravar a aula de vocês, tá?
Tudo bem para vocês? Tem algum problema? Tá? E aí, para disponibilizar para esses alunos, tá? Mas não vai ficar por muito tempo, é só para eles assistirem essa semana, depois vai cuidar. Mas o que vocês escreveram não vai ser mesmo só o meu áudio e a voz e o slide, tá bom? Vai ter uma luta, que no caso eu não estou usando. Alguém perguntou, dá para gravar? Na verdade é um Gmail pago do Google Education, não é, estou utilizando uma outra plataforma, né, para poder gravar, né, que não é minha, para poder gravar e disponibilizar para esses alunos. Tá? É o Google Education, ele é pago, né? Carinho, por sinal. O gratuito não dá para gravar, tá certo? Para quem perguntou, ficou curioso aqui. É isso, gente. Tenham um bom final de semana, fiquem bem, se cuidem. Quem for viajar, boa viagem, né? Volte consciente e até mais.